Agora são 8h19. Vamos para aquele momento político, né? Sempre a gente tem um convidado aqui para fazer análise política do Brasil. E a gente hoje tem o Jorge Rubem Folena de Oliveira, ele que é advogado, cientista político, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Olá, Folena, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, senhores ouvintes. Como estão? Tudo certo, Folena, para resumir, né? Tudo certo. Tudo errado, mas vou falar que tá tudo certo. Folena, vamos inicialmente repercutir com você uma notícia, né? De que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, destituiu a subprocuradora Débora Duprá do cargo que ela ocupava no Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é vinculado aí ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né? Ela era atual vice-presidenta, né, do órgão e devia assumir a presidência da entidade no próximo ano. Como é que você viu essa destituição, hein, Folena? Eu vejo uma forma muito preocupante, Marilu, porque o Procurador-Geral da República, o atual Procurador-Geral da República, ele tem tido um comportamento não em defesa da sociedade, mas sim, desde o início do seu mandato, recentemente, com uma postura assim, muito favorável ao governo. Quer dizer, esse não é o papel do Procurador-Geral da República, né? O Procurador-Geral da República ele tem uma responsabilidade de cuidar, né, pelos interesses da sociedade como um todo, né? No caso, a procuradora Débora Duprá é uma procuradora que se notabilizou pela defesa da cidadania. Ela é a procuradora-chefe, subprocuradora, responsável exatamente pelo direito da cidadania, lutando pelos direitos das minorias, né, com a questão indígena, a questão dos quilombolas, das mulheres e de todos os oprimidos. Ou seja, ela trata diretamente na sua atuação como procuradora da República, né, na defesa dos direitos humanos. Então, quer dizer, esse afastamento dela pelo Procurador-Geral da República me soa de uma forma muito preocupante. O que se especula, né, e se isso vier de fato a ser comprovado, é que houve uma solicitação por parte do Ministério da Mulher, né, e dos Direitos Humanos para que o Procurador-Geral da República, no próximo ano em que a Débora Duprá, a Procuradoria-Geral da República, teria o comando, né, do Conselho de Direitos Humanos, né, que fosse então substituída, a vaga passaria, a chefia desse órgão passaria para o Ministério da Mulher. Se isso de fato aconteceu, Marilu, isso é extremamente preocupante. Se o Procurador-Geral da República aceitou isso tem que ser investigado, tem que ser apurado. Porque se ele fez isso, ele atuou de uma forma incompatível com a dignidade e o decoro do cargo dele. E com isso ele passa até mesmo a se submeter a um processo de impeachment, de afastamento. Então, isso é uma coisa muito séria. O Procurador-Geral da República ele não tem que atuar como advogado do governo. O governo já tem a Advocacia Geral da União, que, de alguma maneira, representa os interesses do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. Não cabe a ele esse tipo de papel. Então, se ele fez assim, ele submete uma situação muito grave, né, que é sofrer até mesmo um pedido de abertura de processo de impeachment no Senado Federal. Tá? No caso, quando houve aquela acusação, né, dirigida ao Jair Bolsonaro, né, da escuta da acusação do caso da Marielle, do porteiro, Sim. ao se referir que tinha ligado para a casa do Jair Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro atendeu, e o Bolsonaro fez no dia seguinte, são no Jornal Nacional, e fez toda uma ação espetaculosa na televisão, no seu Facebook. O Procurador-Geral da República, no dia seguinte, veio a público dizer que aquele ato do porteiro, ele tentou enquadrar, junto com o ministro da Justiça, eles tentaram enquadrar o porteiro, naquele caso, a Lei de Segurança Nacional. Isso não é papel do Procurador-Geral da República. Não é papel dele. Não é papel. Nem é papel também do Ministério da Justiça, né, desviar a Polícia Federal para fazer uma investigação nesse sentido. Já tem uma investigação em curso no estado do Rio de Janeiro. Então, comportamentos do Procurador-Geral da República, do Ministro da Justiça, né, numa defesa direcionada do governo ou do chefe do governo, a meu modo de ver, caracteriza um brutal desvio de função. Então, nesse caso da Débora Duprá, se for caracterizado que, de fato, o Procurador-Geral da República está atendendo algum pedido do governo, ou até mesmo num caso de interesse interno da corporação, ele querer tirar
da presidência do órgão à procuradora Débora Duprat, isso poderá caracterizar, a meu juízo, um desvio de função, né? E o desvio de função é uma coisa muito séria, né? Como eu volto a dizer. Então, o que vai caracterizar também, né, a incompatibilidade para a dignidade, né, e o decoro do cargo dele. Então, Marilu, então nós estamos numa situação que me preocupa muito a forma com que os órgãos, né, do Estado brasileiro, nesse momento, têm atuado, né, a Polícia Federal já há muito tempo, o Ministério Público, né, como um todo, né, particularizando ações, né, tendo uma atuação não em defesa da sociedade, mas atuações políticas. E nós temos visto isso no país. Então, tem uma série de assuntos que estão em aberto. Vai caber até mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal tomar uma posição muito clara no país, né? O Supremo foi... ele não pode também, não podemos, volto sempre a tocar nesse ponto aqui na Rádio Brasil Atual, né? Muitos dos problemas que nós estamos passando hoje no país, o Supremo Tribunal Federal tem muita responsabilidade. Desde o impedimento da presidenta Dilma Rousseff, até antes mesmo, com aquela questão do Sérgio Moro, na época juiz, né, fazer interceptação telefônica do Palácio do Planalto, depois escapar essas informações para a imprensa de uma forma liviana e criando no dia 16 de março o que muitos chamam de Noite da Balbúrdia no Brasil, 16 de março de 2016, né, que foi hoje nós estamos tendo cada vez mais conhecimento, né, informações que aquilo que foi fundamental para o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Quer dizer, foi um golpe, efetivamente, que utilizou uma estrutura jurídica, institucional, por meio de um impeachment, para afastá-la do país. Isso tudo com a atuação de integrantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia. Então, nós temos que pensar muito claramente tudo que está se passando nesse país. Porque nós chegamos numa situação trágica no país, com o desemprego aumentando, o país não tem perspectiva, né? As instituições assassinando, né, a polícia, cada vez mais as pessoas. Ano passado foram 65 mil pessoas que morreram. Esse ano divulgam dados de diminuição de assassinatos. Mas também, por outro lado, não se informa, né, a quantidade de pessoas que têm sido mortas e não têm sido registrados, quer dizer, os cemitérios clandestinos. Então, é muito grave tudo que passa no país. Nós não temos visto esperança, a juventude está sendo maltratada, né? Um governo que faz uma diferenciação na contratação de trabalho, né, dos jovens com relação às pessoas mais idosas, é uma brutal quebra da isonomia. Quer dizer, não dá esperança para os jovens. Os jovens estão sendo contratados, né, no mercado de trabalho, se vierem a ser contratados, sem direito algum, né, de uma forma muito, muito precária. Então, quer dizer, não é esse o futuro do país. O país precisa retomar o crescimento. E que nós vemos cada vez mais o país se tornando colônia. Agora, Né? Então, a atuação dessa, como do Procurador-Geral da República, nesse momento, afastando a Débora Duprat, só vem justificar e ratificar tudo que está acontecendo no país, Marilu. exato. Bom, você já deu aí a pincelada em relação ao Aras, em relação também ao caso, né, do porteiro, enfim, no Rio de Janeiro, porteiro do condomínio do presidente Bolsonaro. E o Aras, né, pediu ao Supremo Tribunal Federal para rejeitar aí, que rejeite uma queixa-crime que aponta justamente a obstrução de justiça cometida pelo presidente Jair Bolsonaro, nesse caso da morte de Marielle Franco e do Anderson Gomes, não é isso, Folena? Marilu, então, eu volto a insistir. O Procurador-Geral da República, ele tem atuado como advogado, né? Tem demonstrado isso. Quer dizer, vai caber a ele mostrar, porque até agora, né, os atos que ele vem praticando, desde o momento em que ele assumiu essa função recentemente, a partir agora de setembro desse ano, não tem se revelado na ocupação do cargo uma pessoa isenta. Quer dizer, sempre tomando posições favoráveis ao governo. E o próprio Bolsonaro disse que iria escolher um procurador-geral da República próximo dele. Então, quer dizer, isso é muito grave. Quer dizer, isso para mim é um atentado à Constituição. A Constituição diz que o cargo do Procurador-Geral da República não é para atender a interesses particulares, ou de governo, ou de pessoas que estejam à frente do governo. O papel de um Procurador-Geral da República, volto a insistir, é tutelar pelos interesses da coletividade como um todo, e sempre com muito equilíbrio. Então vai caber ao Supremo Tribunal Federal, o procurador deu a opinião dele, né, no sentido que seja rejeitada a obstrução, mas vai caber aos juízes, né, verificar se de fato é isso que tem que acontecer ou não da Suprema Corte. Apesar do autor da ação
penal é o Procurador-Geral da República. Mas vamos ver que resposta o Supremo Tribunal Federal vai apresentar, porque, ao meu modo de ver, volto a insistir, o Supremo ele está numa encruzilhada, porque a garantia do restabelecimento da ordem democrática efetiva nesse país vai caber ao Supremo Tribunal Federal, Marilu. Muito bem, agora vamos falar aqui da defesa, né, do ex-presidente Lula, né, que recorreu nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal, do que a gente está falando agora, para anular a decisão, né, que aumentou para 17 anos a pena, né, no processo do sítio em Atibaia. A defesa, né, do Lula alega que o processo não seguiu a tramitação correta. E, enfim, como é que você imagina como é que deverá ser a condução desse processo, hein, Folena? Marilu, eu não vou particularizar o processo, porque também não conheço o processo especificamente, folha a folha. Então, mas vou tentar manifestar aqui a respeito do fato como um todo, de uma forma aberta. Tá? O que eu tenho verificado, né, e nós temos verificado nesse país, é que o presidente Lula ele não está sendo julgado juridicamente, nem tecnicamente, está sendo julgado politicamente. Então, o julgamento de Lula, seja com relação à questão lá do triplex, seja com relação a esse julgamento que ocorreu semana passada, quinta-feira, se eu não me engano, da semana passada, com relação ao sítio de Atibaia, o que nós estamos verificando é um julgamento político. Por que razão? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha anteriormente decidido, tinha uma preliminar. Qual era a preliminar? É a questão da delação, a ordem de apresentação das alegações finais no processo com relação a quem é o delator e quem é o outro réu, o corréu no processo. Então, o delator apresenta primeiro e depois apresenta o réu, até para assegurar o contraditório e o devido processo legal, porque se a pessoa optou em fazer uma delação, ele muda a posição dele no processo, para os senhores ouvintes poderem entender. Ele deixa de ser um réu, é um réu que passa a assistir à acusação. Ele é um réu assistente da acusação. Então, ele não tem que estar no mesmo nível dos demais réus. Então, o que aconteceu foi que o Supremo Tribunal Federal, em setembro, num habeas corpus de um diretor da Petrobras, num outro processo, julgou que seria quebra do devido processo legal apresentar as alegações finais junto com o delator. Então, primeiro apresenta o delator e depois apresenta o réu do processo, de modo a assegurar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. O que aconteceu foi o seguinte, Marilu, o Supremo decidiu isso num caso particular. E faltou decidir, tá, isso como uma repercussão geral. O que é isso tecnicamente para os senhores ouvintes poderem entender? A Constituição do Brasil deu um poder ao Supremo Tribunal Federal para que determinados casos que tenham repercussão nacional, repercussão jurídica, repercussão econômica e social, que ele estabeleça uma decisão que possa valer para todos os casos do Brasil. Então, hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo Tribunal Federal, entendendo que é inconstitucional o delator apresentar a alegação final junto com o réu. Porém, não fixou ainda a chamada repercussão geral. E o que fez a defesa de Lula? A defesa de Lula disse o seguinte: olha, nós estamos na seguinte situação. Já tem uma decisão do Supremo mandando anular, do plenário, mas ainda não tem a repercussão geral definida. Então pediu tanto ao Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que negou, como ao Supremo Tribunal Federal, o relator Edson Fachin, que suspendesse o julgamento do presidente Lula até essa definição, porque isso é uma questão preliminar. Isso levaria à nulidade da sentença proferida anteriormente. E o que faz o ministro Fachin? O ministro Fachin não aceita. Ou seja, o que eu quero, com essa minha fala, demonstrar é que toda a condução do processo de Lula, seja por parte do juiz, dos juízes de primeiro grau, seja por parte do Tribunal de Porto Alegre, seja por parte de alguns juízes do Supremo Tribunal Federal, e em particular o relator dos casos da Lava Jato, que é o ministro Edson Fachin, é sempre no sentido político. Por quê? O ministro Fachin tinha conhecimento, porque ele participou do julgamento e foi vencido, que o Supremo já decidiu essa questão. E faltava apenas decidir a repercussão geral. Mas o que faz o ministro Fachin na semana passada, antes do julgamento? Não concede a liminar.
E ao não conceder a liminar, suspendendo o julgamento de Curitiba, exatamente interrompe todo o rito do julgamento. Por quê? O Lula foi julgado, o presidente Lula foi julgado na semana passada, mas se o Supremo ratificar a decisão dele e tiver uma repercussão geral, esse julgamento vai ser nulo. Então, tudo que é feito é sempre para criar um aspecto político, para tentar, né, diminuir a figura do presidente Lula, né, com acusações de 17 anos. Dessa vez, a mídia tradicional não fez um espetáculo como sempre faz nos casos anteriores, foram até mais comedidos, porque eles sabem desse detalhe. Ao contrário do que fizeram os juízes do Tribunal de Porto Alegre. Eles sabiam disso e fizeram o julgamento. Até com, independente dessa questão preliminar que tem que ser resolvida e que provavelmente deverá levar não só a nulidade do julgamento do Tribunal Regional Federal, no caso do Lula, como a sentença da juíza também de primeiro grau, tá? Eles não tiveram a menor cautela. Outro ponto que eles não tiveram, Marilu, né, que é uma coisa assim que fica muito em aberto, é criar uma teoria. Eu não quero entrar no processo em si, mas é sempre argumentos vazios, né? Argumentos sem uma prova cabal. Você é dono do imóvel? Não, você não é dono do imóvel. Mas se você foi ao imóvel, então você presume que você é dono. Não existe isso em matéria penal. Não existe. O direito penal ele tem como fundamento estrutural a lógica material, ou seja, é a verdade real. E não uma lógica formal, uma mera presunção. No cívil, isso até poderia, numa questão cívil, isso poderia até ser levantado. Mas numa questão criminal, jamais. Então, fazendo uma análise aberta, não do caso em si, mas eu verifico que o presidente Lula tem sido julgado politicamente, sim, e não juridicamente como deveria ser. O papel de um tribunal, o papel do Poder Judiciário é julgar de acordo com as leis e a Constituição do país, independente do juiz gostar ou não da pessoa. Ele tem que examinar as provas do processo e o rito processual. E a lei que assim determina. Mas, Lu, isso nós não temos visto nesse país. Então, me parece que a defesa do presidente Lula está corretíssima em pedir a anulação do processo, porque isso é muito grave. Eles teriam que suspender esse processo. E o ministro Fachin, eu volto a insistir, o ministro Fachin, tudo que envolve o caso do presidente Lula, ele se coloca de forma contrária. Inclusive o próprio Tribunal do Paraná, porque teve um caso semelhante, julgado antes, em que também teve a alegação da sentença que foi copia e cola, sem nenhuma análise estrutural, material do caso, simplesmente utilizando, inclusive, a sentença do caso do triplex, né, anterior, copia e cola, que o próprio Tribunal do Paraná, num outro caso semelhante, julgou nula. Mas, com relação ao presidente Lula, eles sequer tocam nisso. Exato, então, está muito claro para a sociedade, Marilu, o que está acontecendo nesse país, e o mundo está de olho nisso. Isso é muito chato para o Brasil. Sem dúvida, 2 pesos e 2 medidas. Perfeito. Folena, a gente agradece aqui toda a sua análise. Um grande abraço para você e até a próxima. Até a próxima, Marilu. Bom dia para todos. Bom dia. Falamos aqui com Jorge Henrubi Folena de Oliveira, advogado e cientista político, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros.